manhã, mas em função de uma reunião que ocorreu há pouco da Comissão de Saúde, uma reunião, aliás, da maior importância, na qual esteve presente o secretário de Saúde prestando conta das ações de saúde do governo do Estado ao longo desse período da pandemia. Nós estamos começando a nossa com um atraso. Ela tinha sido chamada para as 9 horas, estamos começando agora já perto das 10, e eu, inclusive, com dificuldade adicional, já tinha marcado um voo no fim da manhã para São Paulo, portanto, vou abrir a comissão, distribuir as matérias e passar a presidência ao nosso vice-presidente e amigo, deputado Tony Gel. Também dizer que essa é a última reunião ordinária que fazemos no semestre. Eu estou ainda levantando os dados, as informações, para que na próxima reunião de plenário eu possa prestar conta não só aos membros da comissão, mas também a todos os deputados da Casa e à sociedade de maneira geral, do que foi produzido ao longo desse semestre na nossa Comissão de Legislação, Constituição, Legislação e Justiça da ALEP. Como sempre, foi um semestre de debates muito aprofundados, de temas de grande relevância sendo discutidos e decididos aqui nessa comissão, que, mais uma vez, funciona não só sobre a sua responsabilidade estritamente técnica, mas também como um espaço de um primeiro debate que se instala na casa sempre que matérias, principalmente as mais polêmicas, são apresentadas, de tal maneira que eu acho que cumprimos, mais uma vez, de forma muito satisfatória, o papel, o dever dessa comissão, e demos aqui também no exercício da prática democrática a nossa contribuição para o fortalecimento da instituição da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que, como todas as casas legislativas, são de fundamental importância para a consolidação da nossa incipiente e, mais do que nunca, sempre ameaçada, quase que diariamente, por arroubos de alguns saudosos da ditadura. Aqui a gente reage a esse tipo de sentimento com a nossa prática cotidiana, com a nossa prática sistemática aqui nesta Assembleia. Bom, dito isso, eu quero, como de praxe, colocar em discussão a ata da reunião anterior. Se algum deputado, alguma deputada tem alguma observação, algo a se opor, que eu faça agora. Do contrário, declaro como aprovada a ata da reunião anterior e passo já, sem maiores demoras, por conta do nosso atraso, a distribuição das matérias que se encontram à mesa. Também vou fazer em bloco. Hoje temos um número relativamente menor de matérias a serem distribuídas, são 23 matérias. Vou fazer essa distribuição em blocos de 3, para que a gente possa também dar maior objetividade aos trabalhos. Primeiro bloco composto pelo projeto de lei ordinária 2368, projeto de lei ordinária 2369, projeto de lei ordinária 2370, para relatar-os a deputada Priscila Krause. Bloco composto pelos projetos 2372, 2373 e 2374, para relatar o deputado João Paulo. Bloco composto pelo projeto de lei 2375, 2376 e 2377, para relatar o deputado Diogo Moraes. Bloco composto pelo projeto de lei 2378, 2379 e 2380, para relatá-lo o deputado Alberto Feitosa. Bloco composto pelo projeto de lei 2381, 2382 e 2383, para relatá-lo o deputado
Antônio Moraes. Bloco composto pelo projeto de lei 2384, 2385 e 2387, para relatá-lo o deputado Tony Gel. E o bloco, esse um pouco maior, projeto 2388, 2389, 2389 e 2390, para relatar o deputado Aloysio Lessa. E, finalmente, o bloco composto pelo projeto de lei 2394, 2371, no caso, é um projeto de resolução. O último bloco é composto pelo projeto de lei ordinária 2394, pelo projeto de resolução 2371 e pelo projeto também da mesa diretora 2395. Esse, inclusive, o último, não se encontra na pauta, eu estou distribuindo ele extra pauta. Esse bloco será relatado pelo deputado Isaltino Nascimento. Então, senhores deputados e senhoras deputadas, essas eram as matérias que se encontravam na pauta, mais esse extra pauta da mesa, para serem distribuídas, o que acabo de fazer, e transmito, como havia já comunicado, a presidência ao deputado Tony Gel, pedindo licença para me retirar. De fato, eu esperava que a reunião tivesse começado na hora certa, que aí eu não precisaria ter que me retirar antes. Mas, repito, o motivo do atraso é relevante, foi em função da reunião que a Comissão de Saúde realizou antes dessa nossa, portanto, me causa essa dificuldade de ordem pessoal, mas a gente compreende perfeitamente e justifica a razão do atraso. Deputado Tony Gel, Vossa Excelência, uma palavra para colocar em discussão, para dar seguimento à reunião, colocando em discussão os projetos que se encontram na pauta, e eu peço licença para me ausentar nesse momento da reunião. Bom dia, deputado Valdemar Borges. Bom dia às colegas, deputada Priscila Krause, deputada Jo, e os demais colegas. Em nome do líder Isaltino Nascimento, saúdo a todos. Senhor presidente Valdemar Borges, nós desejamos boa viagem para Vossa Excelência. Sabemos que tem horário marcado agora, daqui a pouco. Seja feliz na sua viagem e que retorne em paz. Bom, discussão do projeto de lei complementar 2391/2021, de autoria do governador do Estado de Pernambuco, que institui as micro-regiões de água e esgoto do Sertão e região metropolitana, Pajeú, e respectivas estruturas de governança. Está em regime de urgência. Esse projeto ele teve uma discussão importante numa audiência pública que foi proposta pela nobre deputada Priscila Krause. Foi muito proveitosa a reunião ontem. Tem emenda modificativa. Eu vi que Vossa Excelência pediu a palavra aí, deputada Priscila Krause. Emenda modificativa 1/2021, de autoria do deputado Antônio Coelho, que modifica dispositivos do projeto de lei complementar 2391, que institui as micro-regiões, água e esgoto, sertão, região metropolitana, Pajeú e respectivas estruturas de governança. O relator, deputado Antônio Moraes, Vossa Excelência pede a palavra pela ordem. Deputado Priscila Krause. Terceira palavra a Vossa Excelência, antes do relator Antônio Moraes, pois não. Presidente, esse projeto, ele chegou na casa no dia 28. O sistema de resolução, de deliberação remota, estabelece a contagem de prazos em dia úteis. E o próprio sistema o Aleb Trâmite traz os prazos de que o prazo de emenda para esse projeto o fim do prazo de emenda seria amanhã, dia 30, não estando esse projeto apto ainda para ser votado na comissão. Se nós votarmos ele hoje, nós estaríamos ferindo o regimento.
A contagem do prazo foi feita da seguinte forma: esse projeto chegou numa sexta-feira, dia 18, então a contagem do prazo se dá a partir do primeiro dia útil subsequente, então dia 21, dia 22, 23, 24, 25 e 25 foram feriados. 26 e 27, sábado e domingo. 28 seria o terceiro dia, portanto, 29 o quarto, dia 30, amanhã, o quinto dia, se dando o fim do prazo. Tanto ele quanto o 2193, o da Compesa. Os que chegaram é o da Compesa. Vai falar? Você vai falar? Hein? Oi? Tá sem áudio, Isaltino. Tá sem áudio, Isaltino. O líder está sem áudio. Oi. Está sem áudio. Deputada Desculpa, Priscila esperando Krause, chegar a autorização ela... aqui. Eu concordo com a deputada Priscila Krause. De fato, sim, não tem concordância em relação a essa questão de prazo, não vamos criar nenhum tipo de óbice, tá certo? Vamos ter... o governador mandou para ontem, para a Assembleia, a prorrogação do decreto. Os municípios terão que prorrogar até setembro também, tá certo? Porque a gente, enfim, para poder ter a de calamidade pública, terão que também prorrogar. Consequentemente, a gente pode deixar para a convocação extraordinária na semana que vem, tá certo? Da pauta da comissão, da audiência, enfim, da convocação extraordinária para votarmos a prorrogação do estado de emergência do Estado e também dos municípios. Eu concordo com a deputada, vamos obedecer os prazos da nossa ótica, não tem nenhum problema, vamos cumprir os prazos regimentais. Só um pedido também, presidente, para ouvir os demais colegas. O projeto da minha diretora foi distribuído hoje, deputada Priscila, deputada Antônia, deputada Feitosa, os demais colegas aí, Antônio Homero. A sugestão é que nós pudéssemos votar hoje também, aquele em relação à questão da saúde, tá, Antônio Feitosa e Priscila Romero? Que foi distribuído, eu fui relator, mas eu peço que a gente possa votar para estar na pauta amanhã, de modo como não é um projeto polêmico, eu deixei essa sugestão aqui para... E não houve acordo em relação ao 91, ao 2190, estou errando aqui o nome dos projetos. 2391. Não houve acordo. Não, quanto a isso, sem problema não. Pode manter para a conversa extraordinária. Estou propondo em relação à questão para poder discutir o veto, tá certo? Aí deixaria o veto para agosto, né? Tá certo? Sim, sem problema. Okay? Mas aí, com o senhor Antônio e Feitosa aqui, eu não conversei com vocês, mas aí, em relação a essa proposta do deputado Priscila 2391, deixa para a convocação extraordinária. Bom, deputada Priscila Krause, naquele momento que Vossa Excelência imaginou que o líder estaria se dirigindo a Vossa Excelência, eu estava confabulando com ele. Era eu que estava confabulando com ele, porque justamente nós sabíamos que Vossa Excelência tinha razão, porque ainda tem prazo para a emenda e se esgota amanhã. Presidente, eu achando que o senhor estava cortando a fala do líder, desde que vocês estavam confabulando. Não, nós estávamos conversando porque eu liguei para ele para dizer que Vossa Excelência estava correta, tinha razão. Obviamente que se houvesse um acordo de liderança e tal, haveria essa quebra de interstício e tal, mas a prazo não há nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Existe uma discussão interna aqui, no líder da oposição está presente, existe uma discussão interna se a gente apresenta mais alguma emenda ou não. Então, o prazo se dá até amanhã, a gente queria garantir. Essa discussão está, na verdade, não tem decidido se a gente vai apresentar a emenda ou não. A gente está discutindo isso internamente. Tá. Esse é o óbice, presidente e líder. Tá. Peço perdão aí ao relator, deputado Antônio Moraes. Portanto, está retirado de pauta o projeto 2391. Projeto de lei ordinária 2105, de autoria da deputada delegada Gleide Ângelo. Eu sou o relator. Como estou na presidência, eu transfiro, portanto, para o deputado Diogo Moraes. Vossa Excelência possa relatar, deputado Diogo Moraes, é o 2105, de autoria da deputada Gleide Ângelo, que altera aí a lei que foi de autoria de Vossa Excelência mesmo, deputado Diogo Moraes, cria calendário oficial de eventos, enfim, dia da Polícia Civil e do Policial Civil. Tá, do 2105. Senhor presidente, esse projeto de autoria da deputada
Clebiângelo, que visa incluir no calendário de datas comemorativas e eventos do Estado, originado de minha autoria, para incluir o Dia Estadual da Polícia Civil de Pernambuco, aqui do Estado de Pernambuco, da Polícia Civil de Pernambuco e da Policial Civil Do Policial Civil. Da E do Policial Civil. Da Polícia e do Policial. Isso, são dois. A ser comemorado, senhor presidente, dia 13 de abril. Né, do ponto de vista formal, a matéria está incerta na competência legislativa, né, e não havendo nenhum novos serviços de inconstitucionalidade, legalidade ou antijuridicidade, o parecer é pela aprovação do projeto 2105, que inclui no Dia Estadual da Polícia Civil de Pernambuco e do Policial Civil do Estado de Pernambuco. Pela aprovação, o relatório do deputado Diogo Moraes está em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, permaneço como se encontra, os que acompanham o nobre relator, portanto, aprovado por unanimidade. Faço um registro de que o deputado Antônio Moraes, em tempos idos, já havia homenageado a Polícia Civil, não é? Registrando aí, portanto, a data da fundação da Polícia Civil, salvo melhor juízo, deputado Antônio Moraes. Acho que Vossa Excelência fez isso, que é uma instituição que merece todo o nosso respeito. Me lembro que é da autoria de Vossa Excelência essa lei, que altera aqui um pouquinho também, né? A Polícia Civil nunca foi tão homenageada, agora fechou o círculo realmente. Projeto de lei ordinária 2142 de 2021, de autoria do deputado Anderson Florencio, que altera a lei 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria um calendário oficial, eventos e datas comemorativas do Estado de Pernambuco, define fixos critérios, consolida as leis e instituíram eventos e datas comemorativas, originado do projeto de lei de autoria do deputado Diogo Moraes, a fim de acrescentar a Semana Estadual da Conscientização da Pessoa com Epilepsia. O relator, deputado Aloysio Lessa, não estando, portanto, presente, eu solicito que a nobre deputada Priscila Krause relate, na ausência do relator Aloysio Lessa, o projeto 2142. Estou só localizando aqui, presidente, Tá. É rapidíssimo, estou só localizando o parecer. É o 2142, um segundo. Encontrei. 2142, do deputado Anderson Florencio. A ementa já é bastante elucidativa, explicativa, traz para que se chame a atenção, dentro das políticas públicas, o Dia Estadual, a Semana Estadual de Conscientização da Pessoa com Epilepsia. De fato uma doença, uma patologia que se tem muitos mitos e preconceitos em relação a ela e que precisa ser desmistificado com as informações. O projeto, ele atende a todos os pré-requisitos regimentais, está dentro da competência legislativa nossa, da Assembleia, o parecer pela aprovação. Tem que liberar. Ok. Pela aprovação, portanto, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, permaneço como se encontram os que acompanham a nobre relatora, a deputada Priscila Krause. Aprovado, portanto, por unanimidade. Projeto de lei ordinária 2306, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, que altera a lei 15.226, de 7 de janeiro de 2014, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de Pernambuco, originado do projeto de lei de autoria da deputada Terezinha Nunes, a fim de proibir colocação de piercings em animais com finalidade estética. O relator é o nobre colega Coronel Feitosa. Alberto Jorge Feitosa. Senhor presidente, projeto não tem nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade pela aprovação. Pela aprovação, em discussão, a deputada Priscila Krause para discutir a matéria.
Deputado, é só uma dúvida, não sei, talvez a equipe técnica consiga esclarecer. Se fica ressalvado e se fica claro no texto do projeto, o brinco anti-mosca e o brinco de identificação de animal, fica, né? Fica. Ele é bem claro, Priscila, só para fins estéticos, tá? Tá, ok. Muito obrigada. Alguma dúvida mais, deputada Priscila Krause? Satisfeita? Não, era só isso. Satisfeita, okay. Presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, permaneçam como se encontram os que acompanham o nobre relator. Aprovado, portanto, por unanimidade, projeto de lei ordinária 2386, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, que declara o ex-vice-presidente da República Federativa do Brasil, Marco Maciel, patrono do legislador no Estado de Pernambuco. O relator, o nobre deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, Antônio Gel, mais uma vez, bom dia a todos. Priscila Krause, Marco Aurélio, Feitosa, João Paulo, Antônio Moraes, Jô, Isaltino Líder. Senhor presidente, é o projeto de lei ordinário 2386, do deputado Clodoaldo Magalhães, que declara o ex-vice-presidente da República Federativa do Brasil, Marco Antônio Maciel, patrono do legislador do Estado de Pernambuco. Senhor presidente, pelo mérito, já foi muito falado sobre o nosso querido ex-presidente Marco Maciel, sua história, já está lá. Seu legado para o Brasil, principalmente para Pernambuco, né? E lhe confesso que é uma honra ser relator desse projeto, que declara o nosso ex-presidente Marco Maciel como patrono legislador no Estado de Pernambuco. Diante de todos os esforços que foram feitos, senhor presidente, tendo em vista as considerações por nós, a Comissão de Justiça, sem nenhum vício de legalidade, justicidade ou inconstitucionalidade, o parecer é pela aprovação, declarando Marco Maciel patrono do legislador no Estado de Pernambuco, senhor presidente. Pela aprovação relatório, nessa homenagem a Marco Antônio de Oliveira Maciel, que foi tudo, né? Chegou a presidente da República algumas vezes, assumindo interinamente. Enfim, muito justa a homenagem, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permaneçam como se encontram os que acompanham o nobre relator, portanto, aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária 2392, de autoria do governador do Estado, que altera a lei 6307, 29 de junho de 71, que autoriza o Poder Executivo a constituir a Companhia Pernambucana de Saneamento Compesa. Foi levantada a questão de ordem da deputada Priscila Krause. Este projeto também ainda tem prazo para emenda, fica, portanto, retirado de pauta para que possa ser discutido e votado conjuntamente com o 2391. É isso aí, líder Isaltino Nascimento. Ok? Ok, deputada Priscila Krause? Ok. Passemos, pois, à análise do projeto de lei ordinária 2393, de autoria do governador do Estado de Pernambuco, que altera a lei 16.272, de 22 de dezembro de 2017, que institui o Programa de Acesso ao Ensino Superior. Está em regime de urgência. O relator, o deputado Diogo Moraes. Creio que não há nenhuma dificuldade em relação à discussão e votação para a deliberação desta matéria. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, a projeto de lei ordinária 2393, 2001, que institui o Programa de Acesso ao Ensino Superior, senhor presidente, ele é o que nós conhecemos pelo Pé no Campus. E esse programa, ele insere, né, os jovens que são egressos da Rede Estadual de Educação, possuem baixa renda e residem nas áreas distantes dos centros universitários. É um programa de muita importância para a educação superior em Pernambuco. E esse projeto ele vem atualizar, né, a Bolsa de Apoio à Permanência e a Bolsa de Manutenção,
né, mantendo esse poder de compra e correspondência do valor que, ora, vai corresponder e corresponde ao salário mínimo. Então, essa é a correção que esse projeto vem para atualizar as bolsas do PE no campus, e não tem, senhor presidente, nenhum vício de Constituição, de constitucionalidade, ilegalidade ou antijusticidade, e isso, obviamente, vai dar... Esse último projeto... vem dar, sem dúvida nenhuma, um apoio mais forte ainda a esses jovens que são egressos da rede estadual, que estão indo para a rede superior. Então, para nós, é uma satisfação fazendo nosso relatório pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, permaneça como se encontra os que acompanham o nobre relator, portanto, aprovado por unanimidade. O último projeto da pauta é o projeto de lei ordinária 2394/2021, de autoria do governador do Estado, que autoriza o Estado de Pernambuco a doar com encargo à Diocese de Pesqueira área de imóvel de sua propriedade localizada na Avenida Didier, números 166 e a 308, na cidade de Pesqueira, Pernambuco, relator nobre, deputado líder Exaltino Nascimento. Quero lembrar que ainda tem extra pauta, tá? Bom dia, senhor presidente, deputado Tonigel. Saudar primeiro as nossas colegas deputadas, deputada Priscila Krause, deputado Jô Cavalcante, em nome da Coletivo Juntas. Saudar também o líder da bancada da oposição, deputado Antônio Coelho, companheiro Roberto Feitosa, vice-líder da oposição, o deputado João Paulo Silva, Diogo Moraes, nosso parceiro, amigo Marco Aurélio. Deixei para saudar por último, proporcionalmente, antes de entrar aqui, a única que está cumprindo aqui o protocolo, aliás, com o Diogo, tá certo? É a Luiz Lessa de Paulo da gravata, viu, Antônio Coelho? Tá vendo? Nós estamos aqui fora do padrão aqui, mas brincadeiras à parte, viu, Antônio Moraes? Mas, só para... eu vou falar com o Antônio depois, mas só para que eu vou emitir o parecer, senhor presidente. Mas, assim, como teremos a sessão última amanhã, ordinária, para votar no projeto, a ideia... Depois, eu falei informalmente com o deputado Antônio Coelho para ter feito isso, não fiz, por causa da questão da Comissão de Saúde, para fazermos 2 sessões amanhã, por exemplo, para votarmos coisas que, enfim, não são controversas. As controvérsias ficaram aí para a extraordinária. Então, de modo que a gente pudesse zerar a pauta de projetos todos, né? Inclusive de saúde, da saúde, entendeu? Porque eu vou relatar agora, tá, Priscila, depois do projeto da reserva da mesa, e aí a gente já cumpre essa questão, enfim. Então, minha sugestão é essa questão, mas, fora isso, nosso parecer a essa questão da Diocese, que é um projeto que interessa ao... Ele não vai estar aqui presente para votar, o nosso presidente da Comissão de Justiça, deputado, né, que foi viajar aí, da Valdemar Borges, mas esse projeto interessa diretamente a ele, por uma demanda do deputado Valdemar Borges, para suas bases políticas lá na cidade de Pesqueira. Então, nosso parecer é pela aprovação, pela doação com encargos. Pela aprovação, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, permaneça como se encontra, os que acompanham o nobre relator, portanto, aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, nós temos uma extra pauta para discutirmos. Houve um projeto, inclusive, que foi já distribuído da extra pauta, que foi o projeto 2395, que é de autoria da mesa diretora. Portanto, o relator é o nobre líder Exaltino Nascimento. Vossa Excelência tem a palavra para relatar. Só para saber, senhor presidente, tem mais 2 outros projetos, é isso, na pauta? Extra pauta? Nós temos o 2395, esse aí, nós temos o substitutivo número 4, 2021, em relação ao projeto 1010, de autoria das juntas. Temos ainda mais um projeto que é de resolução, que é uma dispensa daquele requisito dos 5 anos. Ok. Fica ao título de cidadão de autoria do deputado Marco Aurélio, nosso amigo. Perfeito, porque eu também sou relator desse projeto. Aí, mas em relação a essa questão, senhor presidente, nosso parecer é pela aprovação. Pela aprovação, projeto 2395, 2021, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, permaneçam como se encontram os que acompanham o nobre relator.
Bom, de qualquer maneira, eu acho que, pela ordem, é o substitutivo número 4, de autoria da Comissão de Administração Pública, que altera integralmente a redação do projeto de lei 1010 de 2020, de autoria da deputada Juntas. O relator é o deputado Antônio Moraes. Esse projeto é, por demais, discutido, por demais, conhecido de todos nós. Então, Vossa Excelência tem a palavra para relatar ao nobre deputado Antônio Moraes. Senhor presidente, senhores deputados, Vossa Excelência colocou com muita propriedade, esse projeto foi exaustivamente debatido, tanto na Comissão de Justiça como na Comissão de Administração, está totalmente adequado a 2 decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal e está pronta para ser aprovado. O parecer do relator é pela aprovação. Pela aprovação, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, permaneça como se encontra. Para discutir, deputado Antônio Coelho. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos os nossos colegas em nome de Vossa Excelência. Eu gostaria de saber se, como suplente, estou apto a votar na sessão de hoje, ou se todas as vagas já foram preenchidas. Teríamos que ver com a nossa assessoria, porque nós temos aqui 2, 3 titulares, 4 titulares. Doutor Paulo Fernandes Pinto, com a palavra. Presidente, foi colocado agora no bate-papo, os suplentes aptos a votar são o deputado Antônio Moraes, o deputado Romero Salles Filho e o deputado Diogo Moraes. Ok, está claro aí. Deputado Antônio Coelho, não será desta vez. Sim, obrigado, senhor presidente. Mas que fique registrado que eu sou contrário a esse projeto, ainda estávamos na discussão, afinal de contas, eu acho que a gente está se precipitando, isso não foi decidido de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, a gente está amparado em 2 decisões monocráticas e, ao mesmo tempo, essa matéria é de competência da União, que ainda não teve uma resolução definitiva por lá, ainda vai tramitar no Senado Federal, o presidente da República ainda pode deliberar sobre isso. E, além disso, senhor presidente, a gente está tratando de algo que é a inviolabilidade da propriedade privada. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso e eu jamais estaria confortável em votar a favor de um projeto desse. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Me parece que Vossa Excelência está habilitada a votar, não é isso, doutor Paulo Fernandes Pinto? Porque o deputado Romero Salles entrou, mas eu acho que teve um outro compromisso, teve que se retirar. É isso? Exatamente isso, presidente. E a gente, quando fez a contabilidade aqui, ele estava presente, mas acabamos de constatar que ele se retirou. Ok. Então, o deputado Antônio Coelho passa a compor o quórum em nome da oposição. Deixe registrado, por favor, então, o voto contrário. Por favor. Obrigado. O deputado Coronel Feitosa pede a palavra para discutir a matéria. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, esse projeto eu pedi vistas. A vistas, até hoje, ele não pode ser votado. E eu combinei com o doutor Paulo Pinto que esse projeto não ia entrar em pauta. Essa conta eu fiz com o doutor Paulo Pinto na segunda-feira passada. Eu me sinto até, depois de uma manifestação que fizeram aqui de frente da Assembleia, numa agressão total, uma ameaça. Eu estive no Ministério Público, estive com o presidente, estive na Polícia Civil. Esse projeto nem em pauta está, nem pautado não está. Eu estou aqui com a pauta impressa. Aí é demais, presidente. Isso é uma ofensa. Pode ter havido algum equívoco, ele está no extra-pauta, no deputado... Mas extra-pauta, mas Vossa eu Excelência... conversei ontem. Ontem eu conversei com a assessoria. Aí é demais, entendeu? Mas Vossa Excelência tem razão, tem prazo até às 18 horas de hoje para emenda, para alterações. Vossa Excelência tem razão. A deputada eu faço aqui um registro, presidente. Veemente ato de protesto por esse tipo de procedimento. Foi assim a semana passada. Eu fiz contato com a assessoria da comissão, ou não vale a assessoria?
Então rasga, demite todo mundo da assessoria. Ora, eu fiz contato com a assessoria, fiz contato com o doutor Paulo Pinto, fiz contato ontem com Cecília, e essa manobra, depois do que o MST fez aqui na porta, de respeitando essa casa, não foi só contra mim, não. Ou a gente vai demitir agora, enquanto a gente estiver discutindo aqui, está um movimento social dizendo que vai invadir a casa de alguém. Isso é um absurdo. Esse projeto devia ser retirado. Essas pessoas estão sendo usadas como massa de manobra. Não estão sofrendo nada. Tem uma decisão monocrática de 2 ministros, tá certo? Lewandowski e doutor Barroso, que garante essas pessoas não mexerem em suas casas. O que é que está se fazendo aqui? É um absurdo isso, me desculpe. Até saio do meu temperamento normal, sou calmo, mas desse jeito é um absurdo. Ora, senhor presidente. Deixa eu consultar então a nossa assessoria. O doutor Paulo Fernandes Pinto está aí. Se há prazo ainda para emenda, se encerra-se o prazo hoje às 18 horas, salvo o melhor juízo, doutor Paulo Fernandes Pinto. É isso? O deputado Feitosa, ele tem razão em alegar essa questão do prazo? Senhor presidente, com relação ao prazo de vistas do projeto, esse prazo já se esgotou, certo, porque o regimento fala em 2 reuniões plenárias, mas pelo sistema de deliberação remota, a contagem hoje em dia é por dias úteis, então esse prazo já teria ultrapassado, mas o projeto ainda, o substitutivo ainda tem prazo para receber emendas. Esse prazo encerra hoje, às 18 horas. Então, efetivamente, como regra geral, ele não poderia ser votado, salvo havendo algum tipo de acordo entre os membros da comissão. Eu esqueci de esclarecer, eu acho que pela pressa, o deputado Valdemar Voz ter que viajar, seria deliberado hoje se houvesse acordo de liderança. E eu não coloquei aqui a questão do acordo de liderança, eu peço desculpas. Eu acho que seria isso. Isso não me foi passado, mas imagino que sim. Seria para que, se houvesse um acordo de liderança, que ele pudesse ser votado com a quebra do interstício, seria até 18 horas, deduzindo-se de que, se não houve nenhuma emenda apresentada até agora, é porque talvez não houvesse mais interesse de apresentar emenda de alteração do projeto. Então, ele poderia estar madurinho para ser votado hoje. Como há prazo, e há o questionamento do deputado Feitosa, e é legítimo o seu questionamento, porque há prazo, eu ainda coloco em discussão a matéria. A deputada Jô tem algo a falar. Deputada, Vossa Excelência quer se manifestar? Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, estamos aqui nesse processo, né, do nosso projeto, que é o 1010 de 2020. Primeiramente, eu quero, mais uma vez, falar com o deputado Feitosa, com o deputado Antônio Coelho, sobre a questão que não é uma decisão monocrática, é uma decisão que foi, na primeira discussão, pelo colegiado, na segunda discussão foi pelo ministro Barroso, e não é uma questão da União, até porque o projeto já passou em Ribeirão Preto, São Paulo, já passou no Rio de Janeiro, que foi justamente quando levantou-se a questão do projeto para ir para o Supremo Tribunal Federal, né? E passou no estado de São Paulo, ou seja, são 3 locais que o projeto passou, entendeu? E quando chega aqui em Pernambuco, tem essas questões que estão sendo levantadas aqui. Passou do tempo já, porque o projeto já foi aprovado em outras reuniões aqui. O que está sendo discutido hoje é um substitutivo 4, que destoa todo o projeto, né, que já foi passado, entende? E, assim, a gente fez abriu mão da questão, porque já tem 3 substitutivos, uma emenda, uma subemenda e mais um substitutivo que foi da administração pública, onde a gente conversou com o deputado Antônio Moraes, e, assim, o que está sendo discutido hoje nessa comissão aqui é esse substitutivo. E sobre a questão que o deputado Feitosa traz aí, sobre a manifestação que teve é livre manifestação. A gente vive num país democrático. A gente vive sobre uma questão de palavra de ordem, que tanto faz uma palavra de ordem que ele levantou da questão do Ministério Público,
quanto um presidente que levanta a mão para fazer arminha. A gente vive num país onde as fake news estão implantadas, inclusive tem fake news que estão sendo proliferadas aí nas redes sociais de um grupo que diz que o projeto é para invadir a casa das pessoas. E não é isso que o projeto fala. O projeto fala sobre a questão da questão da reintegração de postos durante a pandemia, uma questão de saúde pública, uma questão onde as pessoas que ocupam um local onde não cumpre a função social que está na Constituição brasileira, por não ter moradia. A gente vive num país onde o presidente atual ele cortou 98% de projetos habitacionais. A gente vive num país onde nem sequer tem um projeto decente de moradia. Ou seja, as pessoas ocupam os terrenos por terreno passar 20, 40 anos sem cumprir uma função social. Para falar para o poder público desapropriar aquele terreno para fazer moradias. Então, o que está sendo discutido aqui é sobre isso, sobre a questão das pessoas que estão hoje sem moradia, que estão fazendo os terrenos cumprir uma função social. E detalhe, questão de saúde pública, que foi esse o argumento que o STF está fazendo para que as pessoas, quando não tiver moradia, quando tiver reintegração de posse, as pessoas não ir para a rua, as pessoas não estão sobre a questão. E não é massa de manobra, não, deputado Feitosa, porque massa de manobra parece que é o que faz o sentido contrário. E, mais uma vez, eu estou trazendo aqui que esse projeto já deixou de ser uma questão de constitucionalidade, já começou a ser questão política. Então, o que a gente está falando aqui na Comissão de Justiça e Constituição é a constitucionalidade do projeto. Então, se for para ir para a política, a gente vai para o plenário, a gente discute no plenário, porque eu acho que no plenário é que se discute a questão política. Mas aqui nessa comissão, a gente está discutindo questões políticas, é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Que a Constituição diz bem claro, né? Todo brasileiro tem direito à moradia, à saúde, à educação, a trabalho, e o que não está acontecendo hoje no Brasil, né? E agora a gente traz um projeto que já passou em um município, em 2 estados, para cá, numa questão de saúde pública, que foi um colegiado, não foi monocrático, como falam aqui, foi colegiado. E a gente está nesse embate aqui em Pernambuco. Ó, que lindo para essa casa. Que lindo. Muito lindo. A gente está numa comissão de justiça, que o projeto já foi passado, já foi feita a constitucionalidade do projeto, e agora um substitutivo não vai passar. Porque as pessoas estão dizendo aqui que é monocrático, e não é monocrático, é colegiado. A partir de um projeto de lei que foi passado no Rio de Janeiro, e o STF determinou, fez uma recomendação, mas que a recomendação não assegura que essas pessoas sejam botadas de casa para fora. E está exposto a uma pandemia, cujo qual o atual presidente não está nem aí para essas pessoas. Então, é um absurdo. É um absurdo. A gente está numa casa que poderia ser democrática, mas por questão política não é, né? Então, é isso, senhor presidente. O que eu quero falar hoje é a indignação. Não é minha indignação, não, como deputada, não. É a indignação de uma parte da sociedade que hoje está fragilizada por não ter uma política de moradia, nem aqui no Estado, nem no Brasil. E a gente fica nesse embate político numa comissão que deveria estar falando sobre a constitucionalidade de um projeto. É um absurdo. É um absurdo.
Agradeço a Vossa Excelência. Concedo em ato contínuo a palavra para discutir a matéria, deputado João Paulo de Lima e Silva. Presidente, bom dia. Bom dia, demais deputados presentes. Eu vi aqui Antônio Coelho, eu vi o Roberto Feitosa, vi é porque eu estou no celular, presidente, e a Jô, de forma que eu queria que todos se sentissem contemplados, todos aqueles que nos assistem na LEP. Não é? Primeiro, eu quero, presidente, fazer um reconhecimento da vossa conduta. A vossa conduta, desde que eu vos conheço, mesmo em tempos que divergíamos politicamente, Vossa Excelência eu considerava até raivoso, depois a meditação modificou Vossa Excelência. Vossa Excelência tem tido uma postura íntegra, comprometida, com equilíbrio. Obrigado. E tão bem colocado, nós dizemos até, quando Vossa Excelência assume a presidência, não só da CCJ, mas também do plenário dessa casa. Inclusive, até sendo mais, eu diria, mais objetivo do que já é. Obrigado. Depois, eu queria parabenizar o parecer do nobre deputado Antônio Moraes, não é? Que tem sido, nós temos algumas divergências, mas ele tem sido uma pessoa também extremamente correta nessa casa. Não é? Parabenizar a deputada Jô pela iniciativa, pela coragem, pela determinação. Mas o ódio, a manada está solta, presidente, em diversos estados, em quase todos os estados do Brasil. O ódio contra os pobres, o ódio contra a população carente, o ódio que não vê o drama de uma família despejada, jogada no meio da rua, sem emprego, sem fonte de renda, é superior a, muitas vezes, uma questão pessoal, não é? Uma declaração, às vezes, até no ato do movimento de rua, de uma pessoa que muitas vezes não teve oportunidade nenhuma a frequentar uma escola, a frequentar uma universidade. Mas eu vi, nobre deputado, aí nessa casa, na nossa casa aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, na greve dos policiais, que eu participei ativamente, fiquei até o final, quando muitos não ficaram, eu vi, inclusive, muitos, não todos, mas uma boa parte da Polícia Militar, até conversava com um companheiro que trabalhou comigo na segurança, a necessidade de policiais que não tinham preparado, que mijaram na frente dos restaurantes, beberam e não pagaram, levaram um caixão de defunto e botaram soldado dentro, tocaram corneta na frente da Assembleia, um bocado de tipo de coisa. E isso nunca foi encarado como ato de transgressão, de agressão. Não é? Depois, esse ódio começa agora, a meu ver, uma preocupação também contra os servidores. Porque, atendendo a um pedido de um deputado, o presidente pode, sim, ter colocado na ordem do dia da votação da comissão. Por que não? Isso não é nenhum crime, não é nada absurdo. Tem direito ao questionamento, até a retirada. Então, eu acho que a minha preocupação maior, e é por isso que no próximo sábado 13 eu vou estar lá no Derby, numa grande manifestação contra esse governo Bolsonaro, é essa disseminação do ódio contra os pobres. Essa é a questão central que está colocada, de uma visão negacionista, terraplanista, genocida. Essa é a questão central que está colocada nesse debate. Agora, tem uma questão para mim que, do ponto de vista regimental, ainda não ficou claro. E eu gostaria de fazer uma consulta e levantar uma questão de ordem. Por quê? Porque, segundo o nosso Paulo Pinto, que eu entendi, é que os prazos foram vencidos na medida em que é contado os dias que foram contados, os dias corridos foram contados. Né? Então, hoje, com essa interpretação, que não teria nada de crime, nada de manobra, independente até de um deputado ter pedido, estaria dentro do prazo regimental, seria uma interpretação até a ser dada.
Então, eu quero esclarecimento e quero fazer, garantindo esse prazo regimental, eu quero a votação desse projeto hoje, presidente. Eu quero isso esclarecido para que a gente possa votar hoje. E esse esclarecimento agora na reunião, mas que depois a gente possa voltar na próxima sessão para, de uma vez por todas, esclarecer isso aí. Então, eu acho que a questão que está colocada, como bem colocou a nossa deputada, querida deputada Jo, a questão é eminentemente política, marcado por esse ódio de classe, esse ódio do povo, esse ódio do pobre, que toma conta do nosso país, e a manada está crescendo a cada dia. Essa é a nossa preocupação. Obrigado, presidente. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência, deputado João Paulo Lima e Silva. Eu quero, mais uma vez, fazer aqui uma observação. O deputado Valdemar Borges, como presidente da comissão, que teve que se ausentar para uma viagem, que ele está indo a São Paulo, o voo dele é daqui a pouco, ele teve o cuidado de pautar no extra pauta para acordo de liderança. E como ele me passou assim rapidamente a reunião, eu aqui não observei essa questão. Ele teve o cuidado para que houvesse acordo de liderança. Se houvesse acordo, seria votado, né? E eu coloquei em votação, em discussão e em votação diretamente, tá? Sem ter observado essa parte. A assessoria não tem culpa. A assessoria não tem culpa. Foi pautado pelo presidente da comissão. No extra pauta, eu faço essa observação pelo carinho, pelo respeito que tem o deputado Coronel Alberto Feitosa, dileto amigo, tá? A assessoria não tem culpa porque foi uma decisão do presidente de colocar no extra pauta para uma discussão se houvesse acordo de liderança, e eu aqui não submeti a matéria para que os líderes, respectivamente, do governo e da oposição, conversassem, acertassem e chegassem a um acordo para a discussão da matéria. Tá? Peço perdão, porque assumo que a falha foi minha, não da assessoria, e nem tampouco do presidente Valdemar Borges. O deputado Diogo Moraes, ele pede a palavra para discutir a matéria. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, faça as minhas palavras ao de João Paulo. Eu só queria... A gente vinha observando essa discussão já há algum tempo, já foi devidamente discutido, amadurecido. Eu acho que o que ficou entendido para mim, eu acho que para muitos deputados, é que hoje a gente votaria isso, semana passada. Inclusive, o deputado Alberto Feitosa tinha pedido para que fosse essa semana votado. E, regimentalmente, disse que até 18 horas de hoje, eu estava vendo aqui a agenda legislativa, tem comissões que vão funcionar até às 17 horas. Eu não sei se é o caso a gente esperar suspender a sessão e voltar próximo às 18 horas, onde tem sessão ainda de comissões da Casa, porque dá tempo suficiente o deputado Alberto Feitosa apresentar alguma emenda, se ele quiser apresentar até hoje. Porque ele teve uma semana completa para apresentar emenda, teve tempo total para apresentar qualquer tipo de emenda, qualquer colocação para o projeto. Então, ao meu ver, eu acho que se ele não apresentou até agora, provavelmente não vai apresentar às 18 horas, ele não vai correr até às 18 horas. Então, salvo me engano, temos comissões a partir das 14 horas e vai até às 17 horas. Começa às 17 horas, novas comissões. Então, para a gente não postergar essa discussão e ficar nessa discussão, a mesma discussão, durante uma semana, e não provocar, ou estar provocando esse desconforto por um projeto que já teve tempo devidamente discutido, devidamente entendido por nós, deputados, e como o João Paulo está sendo mais a uma questão política do que uma questão mesmo de método, aqui do caso da legalidade, da judicialidade desse projeto. Então, eu pergunto ao senhor presidente, ao presidente Tony Gel, se nós poderíamos esperar, né, para a última comissão de hoje terminar, que daria muito tempo para o deputado Alberto Feitosa apresentar a emenda e a gente aprovaria esse projeto hoje ainda mesmo. Deputado Diogo Moraes, Vossa Excelência faz uma sugestão
Essa sugestão, obviamente, que eu teria que submeter aos líderes e ao plenário, inclusive, desta comissão, para ser uma decisão democrática, como nós temos atuado aqui nesta comissão. Gostaria de ouvir o líder Isaltino Nascimento sobre a sugestão do deputado Diogo Moraes de suspender a reunião e retomar depois das 18 horas. Então, Nigel, veja bem demais, companheiros. Todos sabem que eu sou favorável à proposta. Eu sou favorável à proposta, ideologicamente favorável, politicamente favorável, mas a ponderação do deputado Alberto Feitosa ela é pertinente. Né? Independente dessa questão de ter havido visto ou não, a gente tem que, nessa casa, procurar cumprir essa questão regimental. Obviamente, havendo acordo, a gente vota projeto. Votamos, por exemplo, a questão do projeto por acordo, né, em relação à questão do ensino superior, prorrogação, não tem questionamento da oposição. Então, enfim, votamos isso. Deveremos votar também um projeto daqui a pouco, eu sou relator, do deputado Marco Aurélio também, que eu penso que também não vai ter problema. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter parcimônia, porque uma coisa é o que a gente entende, o que a gente tem como princípio e como ideia, e a outra é entender as divergências que há natural da democracia, não pensamos igual. Então, regimentalmente, teria que ser publicado para a comissão poder apreciar. Não basta o parlamentar apresentar a proposta, ela tem que ser publicada a proposta para tomar conhecimento os parlamentares e também a sociedade, porque a publicação dela oficial ela tem dois méritos. Um é para o parlamentar tomar conhecimento e outro para a sociedade também conhecimento. Então, entendo a proposta do deputado Diogo Moraes, mas acho que regimentalmente não teria como fazê-lo, porque teria que publicar e amanhã a sessão de encerramento. Então, esse encaminhamento ele fica meio prejudicado por esse encaminhamento. Pelo menos é meu entendimento, deputado. E entendendo, o deputado Aju sabe, né, do que a gente tem como posicionamento político, e esse projeto vai ser aprovado na casa. Então, é questão de tempo, mas vai ser aprovado. Essa é a minha posição. O que eu entendi do deputado Diogo Moraes seria a suspensão da reunião, a retomada após as 18 horas. Aí a gente tem que ver, talvez regimentalmente seja possível, mas a gente ouve a assessoria, que seria a suspensão e a retomada após as 18 horas. Seria uma ginástica extraordinária aí sobre esse assunto. Mas eu gostaria de ouvir o líder da oposição, para ver a opinião do nobre deputado Antônio Coelho em relação à proposta do deputado Diogo Moraes. O líder do governo entende que não devemos suspender a reunião, única e exclusivamente com o objetivo de aprovar essa matéria. O que acha? Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre essa questão de ordem, mas depois eu gostaria novamente de pedir a palavra para tratar sobre a matéria e como ela tem sido debatida aqui nessa casa. Talvez Vossa Excelência pode fazer o uso das duas palavras logo, porque o relator da matéria pediu a palavra, o deputado Antônio Moraes, eu deixei ele para falar depois de Vossa Excelência. Certo, senhor presidente. Então, eu acho que, como foi colocado aqui pelos deputados Isaltino, Diogo Moraes e tantos outros, existem muitas divergências ideológicas e políticas nessa comissão e na casa. Tem coisas que a gente não vai concordar, possivelmente nunca, mas a gente sempre tem que insistir no debate, no respeito mútuo, para que a gente supere essas questões, ou no entendimento, ou, se necessário, no voto. Mas aqui a gente é regido por uma Constituição, por uma lei suprema, que é o regimento interno da casa. E a gente vê, senhor presidente, isso não é uma conveniência, um jeito para a casa funcionar melhor. Isso é uma garantia, isso é um amparo para a minoria parlamentar para defender, com muitos ciúmes, os seus direitos políticos. Então, eu tomaria muito cuidado antes de qualquer lado dessa casa julgar o outro por obstrução, porque a gente vê a nível nacional também parlamentares e bancadas da esquerda apresentando emendas, obstruindo, judicializando questões para defender suas convicções. E eu também não julgo, porque eu não quero atirar minha pedra, porque eu já vi em minha vida deputados da direita fazendo isso contra governo da esquerda. Então, a gente tem que, mesmo discordando, respeitar as divergências. E em relação à questão de ordem suscitada pelo eminente deputado Diogo Moraes, ela não está prevista regimentalmente. E a gente tem aqui o exemplo citado pelo líder Isaltino, que é a questão que a pauta de uma reunião, de acordo com o sistema de deliberação remota, tem que ser divulgada com 48 horas de antecedência. Isso não foi feito. Eu nunca vi aqui nessa casa, queria que alguém me apontasse se uma reunião poderia ser suspensa, por exemplo.
Então, seria muito inusitado a gente ter essa questão. Mas eu também, senhor presidente, já que Vossa Excelência me solicitou para que eu falasse um comentário de uma vez só, a gente, inicialmente, eu tentei fazer um voto meramente baseado no mérito do projeto, e eu já me coloquei contra, mas eu também queria alertar os meus colegas, porque eu preciso me solidarizar de público com o colega Alberto Feitosa, que, por conta de um movimento parlamentar dele, foi ameaçado, foi hostilizado por manifestantes da esquerda ligados a essa proposta, ligados à deputada João. E uma coisa é você usar sua palavra de expressão, você gritar, você tentar externar sua opinião, você tentar mobilizar a opinião pública. Outra coisa é você usar a ameaça da força contra um parlamentar. E isso, na minha avaliação, é uma coisa que toda a casa deveria repudiar para que a gente tivesse sempre a isenção do parlamentar, para votar de acordo com as suas convicções, para a gente poder garantir a altivez da casa. Isso deveria ser um princípio básico. E isso só faz acrescentar ainda mais a nossa resistência. Imagine o terrível precedente que a gente estaria estabelecendo se, depois de ameaçado, um deputado decidisse: não, tudo bem, na verdade, eu não sou tão contra esse projeto, pode votar. Seria um incentivo para que, daqui para frente, todo tipo de votação fosse movido pela hostilização, pela claque, e a gente deixaria de ser uma casa deliberativa para ser uma casa submissa às pressões populares, ao uso da ameaça. A gente não estaria servindo ao povo de Pernambuco, a gente estaria, pela verdade, prestando um grande desserviço. Então, faço um apelo que a gente vença esse debate. Não há acordo, não haverá acordo. A gente vai usar de qualquer meio regimental para obstruir e derrotar essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência, deputado, líder Antônio Coelho. O relator pediu a palavra e depois para uma explicação ainda do Diogo Moraes. Se o deputado Antônio Moraes não fizer questão, eu já passo para essa observação aí do deputado Diogo Moraes, que será bem breve, e depois concedo a palavra à Vossa Excelência. Pois não, deputado Diogo Moraes. É muito bem rápido, gente. Primeiro, dizer ao meu amigo querido Antônio Coelho que eu não citei ele em qualquer momento. No mesmo momento, eu citei o nome dele. Segundo, eu fiz só uma pergunta de se poderia, porque eu sei, logicamente, que vai ter uma próxima reunião na próxima terça-feira. Isso a gente sabe que vai ter das calamidades públicas. Isso aí podia correr normalmente. Só fiz uma pergunta para a gente passar esse assunto adiante, para quando chegar na próxima terça-feira a gente já ter uma pauta mais enxuta. Só uma pergunta se poderia. E acho que alguns não estavam prestando atenção no que eu falei. Então, não falei em convocação, porque, lógico, eu sei que esse ideal oficial tem que ir para publicação. Sei também que vai ter terça-feira, que já foi dito aqui no começo da reunião, que vai ter uma nova reunião extra para as calamidades públicas, também sei disso. Só foi uma pergunta e, Antônio, não citei seu nome em nenhum momento, né? O único nome que eu citei foi Alberto Feitosa, porque ele disse que iria apresentar emendas ainda ao projeto, somente isso. Então, foi a única discussão que eu fiz, uma pergunta ao presidente sobre suspensão para a gente voltar no final do dia, que ainda tem várias comissões para votar. Simplesmente isso, não foi nem convocação para depois de 18 horas, não, e também não citei seu nome. Só foi uma pergunta, a questão tipo de dúvida. Obrigado. Ok. Deputado Antônio Moraes, relator da matéria. Senhor presidente, primeiro, a proposta de Diogo, embora a gente saiba da boa intenção do nosso colega deputado, ela é extremamente perigosa. Então, eu acho que a gente abriria um precedente aqui na casa que não seria bom. Ia depender muito da conveniência de cada projeto e da maioria aí de protelar qualquer reunião para fazer essa votação na hora que se adequasse ao regimento. Quanto à questão, deputado João Paulo, do presidente Tony Gel, ele está seguindo recomendação de Vossa Excelência aí, está fazendo meditação, por isso que ele, desde faz uma semana que ele está voando. Eu queria apenas, mais uma vez, eu acho que toda a questão política, todo mundo sabe aqui, a minha posição também ideológica aqui dentro da casa, essa questão foi discutida, todas as dúvidas, a gente procurou adequar o máximo possível, porque a gente entendia
que também não é uma coisa boa você limitar decisões do Poder Judiciário. Então, a gente só fez isso quando houve uma decisão, mesmo monocrática, do Supremo. Primeiro, a gente retirou, porque inicialmente o projeto da deputada Jo falava em tempo indeterminado. Então, não é tempo indeterminado. Então, o projeto ele se aplica só no período da pandemia. Então, não é uma coisa que acabou a desocupação. A outra coisa era a gente tinha uma preocupação que era que não houvesse um entendimento que, a partir da lei, todo mundo pudesse invadir porque não ia ser desocupado. Então, o próprio ministro, na sua decisão, ele colocou que essa lei, a decisão dele só valeria até o dia 20 de maio de 2020. Então, as ocupações até maio, 20 de maio de 2020, elas não poderiam haver desocupação. A partir daí, não se aplicaria nem a decisão do Supremo e a mesma coisa a gente adequou a legislação aqui, o projeto da deputada Jo. Então, eu acho que todos os questionamentos políticos já foram feitos aqui na casa. Então, eu acho que a deputada vai ter um pouco de paciência aí. Hoje já não pode haver desocupação em virtude da decisão do Supremo. Segunda-feira a gente vai ter a convocação extraordinária, reunião, e eu tenho certeza que o projeto vai vir para a pauta e a gente vai votar. Então, era só isso, senhor presidente. Ok. Não havendo mais quem queira se manifestar, ainda o deputado Alberto Feitosa, para alguma observação, e a deputada Jo também. Deputado Feitosa, deputada Jo. Eu não sei quem solicitou primeiro. Há algum problema em ser um ou outro primeiro, não? Então a deputada Jo primeiro, vá. Então, sorteio. Com a palavra o deputado Alberto Feitosa. Bom, eu disse à deputada Jo, porque ela vai me citar, aí depois eu vou pedir de novo a tréplica, mas não faz mal. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez a lucidez do deputado Antônio Coelho. O deputado Antônio Coelho, lamentavelmente, eu faço aqui esse registro, foi o único que foi solidário. Quero lembrar aqui que, por muito menos, toda a mídia nacional até mostrou por várias vezes aquelas manifestações que ele chamou de Ku Klux Klan em frente ou em direção ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, ali não se disse o nome de Barroso, de Alexandre de Moraes, de Toffoli, de Fachin, mas aqui na casa, aqui na frente, a manifestação disse que invadia a minha casa. E eu fico abismado com a pouca solidariedade de uma manifestação, aí sim, deputado João Paulo, de ódio. De ódio. E é por isso, e por outras tantas coisas, que o Supremo é o Supremo e a Assembleia cada vez é menos Assembleia. Porque isso deveria ser, inclusive, pautado de outra forma em outras discussões aqui na casa. Nós temos a Comissão de Ética e nós temos imagem que a deputada Jo estava lá liderando essa manifestação. Tanto que ela ficou preocupada com isso, porque quando a polícia começou a investigar, porque eu fui ao Ministério Público, fiz a denúncia-crime, fui também à Polícia Civil e procurei a presidência da casa, que ela retira, tá certo, das redes sociais dela o que ela tinha publicado com relação a esse manifesto. Deputado, não faça cara estranha, não, que ontem a gente viu na polícia que a senhora suprimiu a postagem do dia, tá certo? Mas a polícia está investigando, vai chegar lá. Se acha que é normal, a senhora fica rindo, acha que é normal vir aqui para casa dizer que vai invadir a casa de um parlamentar, pois que venha invadir a minha casa. Não vão encontrar ambiente muito fácil para isso, não. Mas isso aí a gente trata na lei e na ordem primeiro. Depois, deputado João Paulo e deputada Jo, me desculpem, mas vocês abusam do pouco saber, vocês abusam da ignorância das pessoas e já sofrem muito pela situação social que tem.
e vocês usam essas pessoas como massa de manobra. O relator é isso mesmo. Vocês usam essas pessoas, expõem essas pessoas. Talvez, eu não sei também se são daquelas tipo, essas pessoas vieram para cá para pregar alguma coisa que no mundo é chamado de coxinha, e vocês ofereceram a essas pessoas mortadelas para eles estarem aqui, porque as camisas eram novas, as bandeiras eram novas, tinha uma quantidade de pessoas até pequena. Pois é, vocês abusam, ou vocês pagam, ou vocês abusam da boa-fé dessas pessoas para estarem aqui. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos deixar a máscara cair para vocês, porque essas pessoas não estão sendo vítimas de nada em consequência desse projeto. O relator acabou de dizer, essas pessoas estão amparadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que esse sim tem, tá certo, legitimidade e legalidade para atuar nessa matéria. Porque essa matéria é flagrantemente inconstitucional, por vício de competência, por vício de iniciativa. As casas legislativas estaduais e as casas legislativas municipais são incompetentes para atuar nessa matéria, tipificada no inciso 22 do artigo 5º da Constituição. Se essa casa fizer isso, não tenho dúvida, mais tarde, o Tribunal de Justiça do Estado vai tornar essa matéria inconstitucional. Se vocês querem fazer isso, façam. Por fim, eu não tenho o relatório pronto. Tá? Vou usar o prazo e vou fazer, tá certo, algumas observações na subemenda. Quem sabe até posso emendar, ou posso só ler o relatório que é da flagrante constitucionalidade dessa matéria. Mas eu tenho prazo, vou usar o prazo. Agora, repito, deputada Jo, Vossa Excelência tem também que se informar mais um pouco. Vossa Excelência, mais uma vez, faz uma acusação ao presidente Bolsonaro, ao governo federal, de coisa que a senhora desconhece. Vossa Excelência disse que foi cortado 98% do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Vossa Excelência pega o telefone, Vossa Excelência vai ler as matérias de falas do ex-ministro Bruno Araújo, onde ele diz que, abro aspas, a presidente Dilma, não é presidenta, na língua portuguesa é presidente, a presidente Dilma, ela anunciava tanto o projeto Minha Casa Minha Vida, que se juntasse todo o orçamento do Ministério das Cidades, dos 6 anos de governo dela, não dava para executar o que ela anunciou. Ou seja, ela anunciava para a mídia, ela jogava para a plateia, ela fazia isso que a senhora e que o deputado João Paulo fez, ludibriava a boa-fé das pessoas que não tinham conhecimento. Ocorre que existem mais de 7.000 obras que estavam inacabadas. Dentre dessas 7.000 obras de conjuntos habitacionais, que só na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira, na antepenúltima quinta-feira, o ministro Rogério Marinho veio aqui e entregou 280 unidades habitacionais do conjunto Suassuna 4, obra paralisada, o desmantelo do antigo governo da presidente Dilma e do presidente Lula. Ele concluiu essa obra e entregou 280. E, no mesmo dia, entregou também um outro conjunto, Salgadinho, se eu não me engano, lá em Olinda, com 342 unidades habitacionais. E vai entregar, até o final do ano, mais de 1.000. E, no mesmo ato, ele pegou um avião e foi a Paulo Afonso e entregou 800. Então, só neste dia, o governo federal, tá certo, entrega mais de 1.700 unidades habitacionais, deputado. Mais de 1.500 unidades habitacionais, deputada. Fruto de obras de esforço do governo do presidente Bolsonaro, do governo federal, é que Vossa Senhora talvez não conheça, não saiba, deveria saber, já que a senhora se aproveita tanto dessas pessoas. Portanto, eu findo aqui minha fala e dizendo, deputado João Paulo, não tenho ódio, eu tenho só que defender aquilo que eu acredito, defender aquilo que eu aprendi. Essa matéria é, sim, flagrantemente inconstitucional por vício de iniciativa. E essas pessoas, como bem disse o deputado, estimado deputado Antônio Moraes, essas pessoas não estão desamparadas. Elas estão, sim, amparadas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dá a ela o período de até 6 meses para elas não serem, então, removidas por decisão de quem pode, de fato, decidir.
Findo aqui, senhor deputado, senhor presidente, e se for citado, obviamente, já estou inscrito para me defender. Gostaria de lembrar aos companheiros, nós ainda temos hoje, né, deputado Antônio Moraes, a reunião da administração pública, né? Também tal, mas ainda temos a deputada Jô, a deputada Priscila Krause e o deputado João Paulo pedir pela palavra. Deputada Jô. Não, eu vou passar, deixar a deputada falar, porque eu já falei, aí na volta da deputada eu falo. Deputada Priscila Krause. Na sequência, deputado João Paulo. Presidente, eu queria agradecer a deputada Jô por permitir que eu usasse a palavra logo. Minha palavra será breve. E eu queria tratar de duas coisas especificamente aqui. Uma, eu já conversei tanto com a deputada Jô e com Carol Virgulino, como com o deputado Alberto Feitosa, colocando o meu posicionamento em relação a esse projeto. Acho que a questão original da constitucionalidade nós vencemos. A modificação que foi feita na Comissão de Constituição e Justiça, salvo melhor juízo do parecer que o deputado Alberto Feitosa contratou, mas o meu entendimento é o mesmo do deputado Antônio Moraes, do relator. Acho que o projeto entra dentro do escopo do que está estabelecido no Supremo. Do ponto de vista, mas essa discussão não se dará hoje, esse posicionamento não se dará hoje. Do ponto de vista regimental, eu acho que o líder Isaltino foi preciso quando colocou as questões que fazem parte dessa discussão e desse debate, e que existem as limitações regimentais que são postas. Acho também que o líder Antônio Coelho também foi preciso, quando fala que o respeito ao regimento é a garantia que a minoria tem. Hoje, nós fazemos parte dessa minoria, amanhã podemos não fazer parte dessa minoria. O importante é que a gente tenha o importante é que a gente tenha sempre o apego, não apenas o apego, mas o apreço por essas normas. E eu acho que o deputado Antônio Coelho usou uma expressão muito interessante. Nós temos que ser ciumentos temos que ter ciúme em relação a essas normas que nos garantem a transparência, que nos garantem a estabilidade jurídica e que garante o direito das minorias e das minorias parlamentares nesse caso. E gostaria de público também, nesta mesma oportunidade, me solidarizar com o deputado Alberto Feitosa. Não gostaria de ver nem o meu nome, nem o de nenhum outro colega sendo colocado numa manifestação, a princípio democrática, numa manifestação, a princípio legítima, mas em tom de ameaça para invadir, seja a minha casa, seja a casa de qualquer outro colega, por mais divergência que eu tenha deste colega. Não gostaria de ver, então, deputado Alberto Feitosa, me solidarizo com Vossa Excelência nesse incômodo e nas providências tomadas por Vossa Excelência. Não fiz antes, faço agora, nesse momento, porque acho que ainda está dentro do tempo adequado. Era isso, presidente, e vamos em frente e fazer o debate. E torcendo aqui para que esse debate não descambe para um lado muito ruim, pior do que o que já foi. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, deputada Priscila Krause. Deputada Jô, e na sequência o deputado João Paulo Lima Silva. Primeiramente, eu me sinto muito constrangida pelo deputado, porque ele fala que eu estou incentivando que as pessoas vão para frente da casa do povo, né?
Outra coisa é que o deputado disse que tinha um parecerista de fora para fazer a discussão sobre essa matéria. E parece que o parecerista não... Você sabe onde é que vai pegar, né, Carol? Carol deve saber, viu, deputado? E o parecerista ainda não fez essa questão do prazo que tinha que ser até hoje, né, até as 18 horas. Sobre a questão de invadir a casa, eu queria saber se a casa tem alguma função social, né? Porque, assim, o que a gente está falando aqui é sobre questão de função social. Se a casa tem função social, então ninguém vai invadir a casa de ninguém. Então, foi uma palavra de ordem. E eu continuo falando que foi uma palavra de ordem. Assim como o atual presidente puxa a arminha para falar com as pessoas, né? E enfatizo mais que as fake news que estão sendo levantadas nas redes sociais, inclusive, eu não tirei nenhuma postagem do meu Instagram sobre o que eu estava fazendo ali. Eu estava explicando às pessoas como é que estavam sendo o andamento do projeto aqui nessa casa. Então, explicar e fazer levante é uma coisa totalmente diferente, né? A gente não faz levante, a gente tenta explicar às pessoas como é que o projeto está andando na Casa Legislativa. Quando eu estive lá presente, na manifestação que estava havendo na Casa do Povo, na frente da Casa do Povo, eu estava explicando o andamento do projeto, como é que estava sendo feito aqui dentro dessa casa, que já tinha passado sobre pleito constitucional, que já tinha passado sobre emenda, subemenda, substitutivo, e estava sendo agora votado um substitutivo da Comissão de Administração. Então, quando eu fui ali na frente da Casa do Povo, eu fui explicar o projeto. Eu não estava fazendo levante, como o deputado falou. Outra coisa que tem que ser falado aqui, a recomendação do STF não está impedindo que tenha pedido de reintegração de posse. Porque desde quando o colegiado do STF fez a recomendação e quando que fala o monocrático, né? O monocrático fez a recomendação, não impediu que as pessoas continuassem sendo despejadas. Porque a gente tem exemplo de Amaragi, a gente tem exemplo de Olinda, a gente tem exemplo de Jaboatão, que, enquanto não tiver uma lei aqui em Pernambuco que impeça o despejo dessas famílias, essas famílias vão ser despejadas, vão para a rua. Aí o que me admira é que o deputado que falou tanto sobre a população de rua, que foi lá para frente do tribunal aqui, que a população de rua estava aumentando durante a pandemia, não se solidarize com essas famílias que estão para perder sua residência. E olha que eu não estou citando nome não, viu? Mas se ele quiser falar, ele pode falar. E outra coisa, não é massa de manobra não, deputado, porque enquanto a sua casa, que tem uma função social, está sendo preservada, tem um bocado de terreno aí que não está acontecendo nada. Tem um bocado de terreno aí que há 20 anos, a gente tem um prédio aqui no centro da cidade, que há 20 anos está desocupado, está devendo IPTU, está devendo várias coisas. O IPTU chega até ser além do limite venal do prédio. Então, é sobre essas propriedades que a gente está falando. É sobre essa função social que está na Constituição. É sobre isso também. Ninguém é massa de manobra, não, deputado. Porque se fosse massa de manobra, eu passei 7 anos morando na comunidade dos Coelhos, na beira da maré. Não é massa de manobra, não. Eu sei o que é viver na beira da maré, o senhor sabe? O
senhor sabe que o que é viver na Miranda Baiana, o senhor sabe, não. Querida Jo, Eu vou terminar, eu vou concluir, deputado. eu te agradeço, porque nós temos mais a 2 reuniões questão, pela frente. Obrigado. eu sei, eu pedi uma questão de ordem, deputado. Eu pedi uma questão de ordem, e eu não quero ser silenciado agora, não. Desculpa, não, Vossa Excelência está com a palavra, não é meu interesse, não é esse, não. Eu pediria apenas aí a compreensão, porque nós temos uma outra matéria ainda para ser discutida. Tem, eu sei que tem que ser discutida uma outra matéria. E nós temos uma comissão de administração. Mas essa matéria é muito importante também, entendeu? Essa matéria é muito importante, porque chega a doer na alma da pessoa. Entendeu? Eu não quero ser vítima de fake news, não, como está sendo falado aí nas redes sociais. Que a gente quer invadir, que as pessoas querem invadir a casa de deputado. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém quer invadir a casa de deputado, não, porque a casa de deputado está cumprindo a função social. As pessoas estão morando dentro. Ninguém invade a casa de ninguém, não. Agora, quando o terreno está lá há 20 anos, sem cumprir nenhuma função social, aí aquilo tem que cumprir uma função social. É sobre Constituição também. Aqui não tem pessoa leiga, não, como o deputado está dizendo, que eu sou burra, né? Que eu não sei das coisas que eu estou falando aqui. Porque quando o governo federal cortou 98% das verbas do Minha Casa Minha Vida, as pessoas deixaram de ter casa. As pessoas começaram a ocupar. Não é invasão, não é ocupação. É sobre isso que eu estou falando. E eu sei o que é ocupar. O deputado não sabe, não. O deputado está aí há anos e anos na política. Os deputados que estão aí na política há anos e anos. Eu sou a primeira vez que eu estou num parlamento. E eu sei o que é. Eu sinto na pele quando uma pessoa é desocupada, quando uma casa é desocupada, quando o barraco é desocupado, quando o barraco pega fogo. O deputado não sabe, não. Aí vem dizer que eu estou fazendo massa de manobra, pelo amor de Deus. Pare que está feio. Está feio, porque as pessoas estão vendo o que a gente está falando aqui. Não pense, não, que tudo que acontece aqui nessa Casa Legislativa, as pessoas não sabem, não. Agora, espalhar fake news nas redes sociais, dizendo que a deputada Juntas está botando um projeto para ocupar a casa das pessoas. Pare que está feio. Pare. A população está morando na rua. A população está morando na rua. Por causa desse tipo de pensamento. Por causa desse tipo de ação. É um projeto de lei que, durante a pandemia, não pode ter desapropriação. É constitucional. Já foi provado isso aqui. A gente está querendo votar um substitutivo, qual foi falado que teve um entendimento monocrático, e não foi, teve 2 decisões. A primeira foi um colegiado que votou. A segunda foi o Barroso que votou. Então, deputado, está ficando feio, viu? E a história vai cobrar. Porque 2022 está aí. E os deputados que andam nessa casa aqui, vai lá nas comunidades, pedir voto. Vai lá, dizer assim, mas eu estava... Não, eu estava errado. Mas eu estava errado. Porque não é só a classe média que vota, não. É a população da periferia, pobre, preta, que está sendo desocupada agora. Então, é só isso, senhor presidente. Obrigado, viu? Pela sua paciência. Mas aqui não tem nenhuma pessoa burra, não, nem leiga. Das coisas de lei, não. Porque o deputado disse que ele era a lei. Mas a lei também é para todo mundo. Do mesmo jeito que o deputado procura saber das leis, é advogado, não sei o quê. Eu não sou advogada, não, mas eu procuro saber também, viu? Então, não é porque eu sou pobre, preta, vindo da periferia, que eu não sei de lei, não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Jo, representante do Coletivo Juntas. Vossa Excelência aqui, em momento algum,
não houve nenhuma tentativa de silenciar. Vossa Excelência já falou 3 vezes sobre a matéria. Veja que, como os outros também falaram, né? Deputado João Paulo, que ainda solicitou a palavra para encerrarmos esta matéria, até porque haverá uma nova discussão, que a matéria voltará à pauta, enfim, haverá muito tempo depois, e eu estou aqui com pena do companheiro presidente Antônio Moraes estar angustiado ali para começar a presidência da Comissão de Administração. Vossa Excelência tem a palavra, deputado João Paulo Lima e Silva. Presidente, eu fui contemplado inteiramente pela brilhante intervenção do deputado Antônio Moraes, dos seus argumentos, tanto em relação ao conteúdo da matéria, como em relação à reflexão que ele fez sobre Vossa Excelência. Obrigado. Ele não sabe que eu sou meditante há mais de 10 anos, né? Ele pensa que eu sou meditando há muito tempo. É uma rotina. Mas, presidente, eu não quero tomar muito tempo, não, até em respeito ao nosso querido deputado Antônio Moraes. Eu só queria que fosse esclarecido pelo o nosso Paulo Pinto, nosso procurador, se, na verdade, está vencido ou não o prazo regimental, não é? Se está vencido ou não. Já foi esclarecido, deputado João Paulo. Vence às 18 horas. Presidente, vence às 18. E que não há a possibilidade de colocar como pauta, extra pauta, como eles fizeram com o projeto das igrejas, no plenário, na próxima reunião, para dar o parecer em plenário da comissão. É isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Portanto, encerrada a discussão, daqui a pouco o nosso doutor Paulo Fernandes Pinto aparecerá aí, espero ele ou a doutora Ana Cecília, para responder o questionamento de Vossa Excelência. Doutor Paulo Fernandes Pinto já está ali, já poderia, agora, para nós esgotarmos este assunto. A discussão já está encerrada. É apenas um esclarecimento da nossa assessoria. Doutor Paulo Fernandes Pinto. Senhor presidente, como eu tinha esclarecido antes, o prazo de vistas ele já se esgotou. Agora, o prazo para apresentação de emendas, não. Ele se encerra hoje ao final do expediente. E eu aproveito para esclarecer também um questionamento que o deputado Diogo Moraes fez no sentido da possibilidade de suspensão da reunião. Eu consultei aqui o nosso regimento interno e ele não prevê isso expressamente. Na omissão dele, o próprio regimento interno da Assembleia determina a aplicação subsidiária do regimento interno do Congresso Nacional. E aí, buscando o regimento interno do Congresso Nacional, eu identifiquei que há uma previsão de suspensão no artigo 35, parágrafo 1º, mas que essa suspensão só poderá ocorrer por prazo não superior a 30 minutos. Está no artigo 35, parágrafo 1º do regimento interno do Congresso Nacional. Então, assim, observando supletivamente esse regimento interno, não poderia haver a suspensão para retomar a sessão após as 18 horas. Nós agradecemos a Vossa Excelência, que nos dá segurança, não é, que é um esteio, não é, para esta comissão, do ponto de vista de retaguarda, de orientação regimental, constitucional, enfim, jurídica. Então, nós agradecemos a Vossa Excelência e a todos os que compõem esta comissão, são todos assessores que nos passam muita segurança. Muito obrigado, doutor Paulo Fernandes Pinto. Passemos, pois, à próxima matéria, que é a última matéria da pauta extraordinária, que trata justamente de um projeto de resolução de autoria do deputado Marco Aurélio, nosso amigo, que aqui está, desde o início da reunião, tranquila e pacientemente, aguardando toda a discussão para defender a proposta de concessão do título de cidadão honorífico de Pernambuco ao senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, atual vice-presidente da República, portanto, conhecido mais como Mourão. E está a matéria, portanto, em discussão, porque é para
votarmos a exceção. Eu sei que o deputado Marco Aurélio vai defender, mas nós sabemos, para aqueles que estão nos assistindo, que só alguém que tenha serviços prestados a Pernambuco e que tenha, pelo menos, residido em Pernambuco por um prazo mínimo de 5 anos. Essa exceção, às vezes, ela é quebrada, entendeu? Dependendo da pessoa. E o vice-presidente Mourão já morou aqui em Pernambuco, foi comandante do Exército aqui, salvo o melhor juízo do 4º Exército, tem uma filha nascida aqui em Pernambuco. São outros detalhes, eu acho que é por essa razão que o deputado Marco Aurélio está aqui para defender. E, obviamente, que, estando em discussão, eu concedo logo a palavra ao autor da propositura para que ele justifique a sua proposta. Presidente Tony Gel, muito obrigado pela palavra, por poder defender essa questão dessa dispensa. Quero saudar a todos os deputados presentes aqui, na presença da deputada Priscila e da deputada Jô, que sintam-se todos contemplados, e dizer que João Paulo também andou me indicando umas leituras, não é na área de ficar zen, como o senhor está todo mundo dizendo, mas que tem sido muito bom o livro que ele me concedeu. Eu apenas não consegui chegar ao nível dele, mas estou a caminho. Senhor presidente, o senhor já disse praticamente o que eu iria defender. Nós temos o general Milton Mourão, ele se viu aqui em Pernambuco durante pouco mais de 3 anos. Não é? A sua filha caçula, inclusive, nasceu aqui neste período, portanto, recifense. Ele prestou serviço, trabalhou, portanto, aqui, e tem prestado serviço na nação, evidentemente, sem querer discutir ideologia, mas diante desses momentos assim tão complicados que nós temos vindo, eu não conheço nenhuma postura do general Mourão que não seja de tranquilidade, que seja de insubordinação, que seja de querer pregar uma discórdia na República. Então, eu penso que o presidente Mourão tem sido, eu até digo, muita tranquilidade, ele não chegará, digamos assim, ao que foi Marco Maciel como vice, né? Até porque nós sabemos como o Marco Maciel se portou durante todo o período, é exemplo para todo mundo que quer um vice. Infelizmente, não está mais dentro de nós, mas eu penso que o presidente Mourão deve ter lido a biografia do senador Marco Maciel, do vice-presidente Marco Maciel, e está seguindo pelos caminhos dele. Portanto, senhor presidente, são essas, rapidamente, agradecer a oportunidade e pedir que os pares aqui desta comissão possam, de fato, acompanhar o nosso pedido. Que Deus abençoe a todos. Tá. Eu passaria a palavra ao relator da matéria, que é o deputado Isaltino Nascimento. Eu peço perdão, viu, deputado Isaltino Nascimento, nobre relator, passei a palavra logo para o autor da propositura. A discussão anterior me deixou um pouco aqui preocupado com o horário, estou angustiado também, a exemplo do deputado Antônio Moraes, que a gente tem muito trabalho pela frente, mas peço desculpa e concedo a palavra a Vossa Excelência, o relator da matéria. Vossa Excelência não precisa de desculpa, Vossa Excelência é um parlamentar que tem muito apreço, respeito, carinho, e um homem que tem muita experiência, e a condução é excelente aí para um debate que não é fácil conduzi-lo, né? Enfim, Vossa Excelência mantém a parcimônia aí do magistrado como presidente dessa comissão, substituindo na altura o nosso companheiro Valdemar Borges, e saudar mais uma vez aqui a todos, em nome do companheiro deputado Marco Aurélio. Essa medida, essa matéria, nós estamos votando agora, para aqueles que estão nos acompanhando na TV Assembleia no YouTube, nós estamos discutindo aqui, como disse o deputado Tony Gel, o regimento interno prevê a possibilidade de a Assembleia votar que esse projeto possa obedecer à possibilidade de dia posterior, no seguinte, na terça-feira que vem, né, que vamos ter uma convocação extraordinária, já ser votado no seu mérito. Agora nós estamos discutindo um item do regimento interno que prevê que, excepcionalmente, quem não cumpre alguns prazos de regimentar, que tem que ter 5 anos de residência, o agraciado com a proposta, né, o atual vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, teve apenas 3 anos, pouco mais de 3 anos de residência aqui, mas, né, tem uma conduta ilibada, tanto é que não se é vice-presidente da República à toa,
num país complexo como o Brasil, em que pese se tenha divergências aqui, a discussão não é ideológica, na verdade a discussão é do merecimento, né? Tem uma filha que nasceu aqui, recebeu já o título cidadão do Recife por proposta do então ex-vereador e agora colega nosso, deputado Marco Aurélio. Então, entendendo essa complexidade, que essa casa precisa ter essa tranquilidade de compreender, entender as realidades, e a gente tem que ter parcimônia, como tem o nosso presidente da casa, o deputado Donigel. Teremos ainda a comissão de administração pública, o deputado Antônio Moraes, e posteriormente teremos ainda a comissão de finanças, ainda pela manhã, presidido pelo deputado Aloysio Lessa. Então, nosso parecer, parabenizando o autor da matéria, o deputado Marco Aurélio, pela iniciativa, pela aprovação, né, da quebra da obediência ao regimento, que a gente possa votar na semana que vem o título de cidadão para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Então, nosso parecer pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, parecer do deputado líder Isaltino Nascimento. Quem pediu a palavra para discutir a matéria foi o deputado João Paulo. Presidente, sem muitas delongas, eu quero dar uma demonstração. Até tinha, quando o querido deputado Marco Aurélio me consultou sobre o projeto, eu disse, olha, eu não votaria, mas me ausentaria da votação, mas demonstrando, não é, que eu tenho uma visão aberta, uma visão não sectária, diferente de alguns deputados dessa comissão. Eu vou registrar meu voto favorável, presidente. Ok, já antecipando o voto, portanto, na discussão, o deputado João Paulo Lima Silva. Deputado Alberto Feitosa pediu a palavra para discutir a matéria, está com a mãozinha aí, mas... Ok, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é só para parabenizar a iniciativa do deputado Marco Aurélio. Vou declarar aqui meu voto em favor de um grande brasileiro. Não é fácil, senhor presidente, eu que sou oriundo da caserna, chegar ao posto de general de exército. Se você ter ideia, cada turma da AMAN gira em torno de 2.000 cadetes. Isso, apenas um em cada turma chega ao posto de general de exército. Então, perceba toda uma seleção que é feita desde o ingresso na academia, que são, na época do general Mourão, era 1 ano de preparatória, mais 3 anos de academia, então são 3 anos de caserna, quando a pessoa é observada, onde é levada, inclusive, a toda avaliação cognitiva, psicológica, física, e muitas delas em momentos de muito estresse, simulação de guerra. Depois ele é analisado durante toda a sua carreira nos postos no aspirante, onde ele passa um período probatório, segundo-tenente, primeiro-tenente, e aí vai capitão, enfim, todo esse período, e ele vai passando por um funil de avaliação de um colegiado que até então, senhor presidente, não permite a interferência política. Isso é uma coisa muito importante nas Forças Armadas. E o general Mourão, além de ter construído isso servindo ao Brasil, servindo ao Exército Brasileiro, depois é selecionado, dentre muitos, pelo presidente Jair Bolsonaro para ser seu vice-presidente e é eleito por a maioria absoluta no sufrágio democrático em outubro de 2018. Já tinha participado de uma solenidade presencialmente, homenageando o general Mourão e homenageando também, prestigiando o então vereador Marco Aurélio, que deu o título de cidadão a ele, e faço com muito gosto, Marco Aurélio, a declaração desse voto, bem como também expresso meus votos de parabéns pela sua iniciativa. Meu voto é pela aprovação, senhor presidente. Ok, encerrada a discussão. O Mourão é gaúcho, deputado Marco Aurélio? Gaúcho, né? Só para esclarecimento aí a quem está nos assistindo, portanto, ele nasceu no Rio Grande do Sul. Para quebra, portanto, daquela exigência dos 5 anos, quem concorda com o relator permaneça como se encontra. Portanto, aprovado por unanimidade, a quebra foi aprovada por unanimidade.
Senhoras e senhores, quero agradecer pela atenção, pela colaboração, pelo carinho de todos. Dizer que não há mais nenhuma matéria a ser discutida nesta Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, encerramos esta reunião e na próxima semana haverá outra reunião que o titular, presidente desta comissão, haverá de determinar a publicação do edital. Agradeço a nossa assessoria, como sempre, muito atenta, a todos os companheiros. Grande abraço a quem está nos assistindo. Fiquem com Deus. Encerrada a reunião.